Meus irmãos, boa noite. Hoje, quarta-feira, 1º de março de 2023, mais um estudo da coleção evangélica da Amélia Rodrigues, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Um estudo maravilhoso que começa com o livro Primícias do Reino, e o nosso estudo é promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, na cidade de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Hoje a gente vai começar mais um estudo e vamos iniciar o capítulo 4, sobre a conversa de Jesus com o Nicodemos. Alessandra, você poderia fazer a prece inicial, por gentileza? Desculpa não ter falado com você anteriormente. Posso sim, Joubert. Tudo bem. Vou pegar uma aguinha. A gente vai hoje entrar no capítulo 4, a gente terminou lá as bem-aventuranças, e hoje a página 64. Pois não. Fique à vontade. Jesus, mestre querido, mestre amigo, nosso médico espiritual, que visita as nossas almas e nos cura física e espiritualmente, nos trazendo o bem-estar ao espírito, que vos busca e vos encontra, quando em prece reunidos nos dirigimos a vós. Queremos vos agradecer, Senhor, e aos espíritos amigos que nos proporcionam este momento, esse encontro entre corações amigos, para que possamos aprofundar no estudo, fortalecendo-nos na caminhada diária, na busca de nós mesmos, na busca do nosso eu interior, para que possamos crescer com os passos firmes, fortes, conscientes da nossa responsabilidade. O grande combate de Paulo de Tarso, nosso irmão querido, que nos ensinou desde cedo, desde há muitos anos, que o maior combate é o que travamos conosco mesmo. E assim, Senhor, vos pedimos o amparo a todos nós aqui reunidos, encarnados, desencarnados, para que possamos apreender as lições com seriedade, com responsabilidade, desejando realmente apreender cada palavra, cada ensino e trazer para o nosso mundo interior, para a nossa vida. E pedimos amparo a todos os lares aqui presentes e a todos os lares dos que não puderam estar conosco, pedindo também por todo o planeta. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Alessandra, muito obrigado pela prece. Nós que agradecemos. Compartilhar aqui o texto, capítulo 4, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. E na calada da noite, né, ele vai lá procurar o Cristo, reconhecendo nele o Mestre. Já está disponível aí para todos o texto? Sim. Vou ler aqui. Para mim tá bom. Está aqui já. Nicodemos, o amigo. Nicodemos, o amigo, capítulo 4. O plenilúnio, que é a luz da lua na noite, vestia Jerusalém de prata. A torre Antônia, altaneira ao lado do templo, parecia uma vigia de pedra assestado sobre a cidade dos profetas, observando os movimentos suspeitos em toda parte. Fora dos muros circunjacentes, as terras de Acra e Bezeta estuavam de verdor, carregando o vento frio na direção da urbe em repouso.
No templo deserto, a essa hora da noite, crepitam as chamas da perpétua vigília. Transeuntes notívagos conduzem archotes, que é fogueiras, né, nas mãos, embora a claridade de selene espalhada sobre o basalto do piso. As casas de portas cerradas, fechadas, né, estão mergulhadas em profundo silêncio. Jesus, em casa de amigos, espera. Aquela entrevista ele a concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento. Recebera a solicitação e, como se a desejasse, aquecera generoso. Aqueles dias, enquanto visitava Jerusalém, preparava os acepipes para o banquete do dia esperado, a que sempre se reportavam. Às vésperas, estivera no templo vilmente convertido em balcão de usura. Tomara enérgicas atitudes enquanto os vendilhões se puseram de pé como que ultrajados pela verdade. E aqui ele se refere à passagem que Jesus, no templo, se coloca lá, fala as verdades para eles, e que, muito equivocadamente, coloca Jesus na condição de uma pessoa, digamos assim, estivesse revoltada ou violenta contra aqueles vendilhões, o que não é verdade, o que não faria sentido atribuir esse tipo de personalidade ao Cristo. E muita gente justifica hoje as suas alterações por conta dessa interpretação, vamos dizer, distorcida do que Jesus falou para os vendilhões. Em outros capítulos à frente, a gente vai se deparar com essa situação aí. 70 eram os doutores da lei, escolhidos em Israel entre os letrados e os de descendência nobre. Nicodemos era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres. Desfrutavam do privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então, não é a mesma coisa, tá? Fariseu, doutor da lei, chefe dos judeus. Então, ele tinha ali uma importância muito grande. Ele era realmente um mestre e era novo, mas ele era tinha muito conhecimento. Sei que houve, na verdade, quem lê Paulo e Estevão, na hora que Estevão vai para o primeiro julgamento, tem ideia de quantas pessoas ali faziam parte do Sinédrio para julgá-lo. Sei que Oso, da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa e sentia, depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privada de revelações, que algo de estranho e grandioso pairava no ar. De caráter nobre, era severo, de interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de renovação. Surgiam notícias exageradas, algumas viáveis. Exageradas algumas, viáveis outras, de profetas novos que insuflavam nas massas infelizes robustez de ânimo, coragem e esperança. Ouvira falar de João, o pregador itinerante do Jordão, mas não receara ir vê-lo, mas receara ir vê-lo. Sabia que seu verbo quente e apaixonado poderia situá-lo mal entre seus pares em Jerusalém. Então, gente, a questão ali não era procurar um profeta ou alguém assim que eles tinham em grande conta. Era realmente a posição social, religiosa, política, e ele ser mal falado entre os pares. Essa que era a questão.
Por isso que quando Paulo faz a conversão dele, é um escândalo, porque ninguém esperava isso. Ele é tido como um traidor. Então, você não pode procurar um profeta, ainda mais como Jesus, no meio do dia e falar com ele assim, e reconhecendo como um mestre. Por isso que ele foi bem à noite. A cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Digladiavam-se quase publicamente Anás e Caifás, sogro e genro, respectivamente, que disputavam supremacia, e a rede de intrigas espalhava suas malhas em toda parte. Herodes aliciava milicianos, que se misturavam ao povo, disfarçados em todos os recintos, e Roma vigiava a dominadora. O problema todo aqui, gente, é que Roma tinha um poder político, militar, né? E o Sinédrio tinha um poder, vamos dizer, religioso, né? Era sobre a raça dos judeus, o povo escolhido. Então, eles ali, o Sinédrio ali era uma concentração de mestres de Israel, doutores da lei, que, quando precisava fazer algum tipo de julgamento, eles tinham o apoio de Roma. Foi o caso do Cristo. Foi o caso de Estevão. Bem, desejava a verdade, não a ponto de prejudicar-se na posição que desfrutava. Olha aí. Soubera de Jesus. O Messias, de quem ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Tivera contato de muitos daqueles que o conheciam, beneficiários do seu socorro. Fora informado sobre o conteúdo novo e revigorador dos seus discursos. Aguardava desde há muito alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, de destemor e discernimento, como um excelente filho de Deus para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes apanagiadas pelo rigorismo da aplicação da lei, ou ludibriados pela usurpação dos bens de órfãos e viúvas, trocados por falsas orações em criminosas maquinações às quais se entregavam. Ele estava em Jerusalém, ia recebê-lo, ouvi-lo-ia. A entrevista estava marcada para altas horas da noite. Seria mais discreto. Um amigo o levaria ao lar do outro amigo comum, onde ele pernoitava no Vale de Cédron, além dos muros. Quando chegou a casa, conduzido por devotado discípulo dele, e o viu, não pôde dominar a emoção que o assaltou de chofre. Experimentou a impressão de conhecê-lo. Também ele parecia identificá-lo cordialmente, como se o conhecesse e esperasse o encontro. Num átimo diminuto, procurou recordar no coração onde o vira, quando o encontrara. Foi inútil. Na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemos bar Nicodemo, desde antes. Recompôs-se ligeiro, dominando as emoções, e predispôs-se à entrevista. O largo alpendre, com latadas floridas, deixava divisar os muros de Jerusalém adormecida. A noite, sonhadora e estrelada, prateava os campos ondulantes ao vento jornaleiro. A sala, iluminada por lâmpadas de óleo crepitante, agasalhava os dois hóspedes a se defrontarem silenciosos. É impressionante como que a Amélia consegue descrever o ambiente de forma poética e nos coloca lá. Isso é uma característica da Amélia muito interessante. Em Nicodemos, a expectativa era imensurável.
de espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa. Jesus personificava a paz. Sereno, auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Eram bem dois mundos distintos. Sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas, o doutor da lei indagou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha a inteligência e a sensibilidade de um mestre de Israel, um doutor da lei, reconhecendo em Jesus realmente um enviado de Deus. E realmente ali ele reconheceu. Precisava ter muita humildade, sensibilidade, interesse, né, e uma desconstrução daquela posição, daquele título que ele tinha. Eu imagino como deve ser difícil para um mestre de Israel admitir que Jesus era um mestre. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. — Que desejas de mim? Perguntou Jesus. — Que é mister fazer? Retrucou emocionado o fariseu, para fruir das vicissitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino. Olha a pergunta que ele faz, gente. Um mestre de Israel perguntando o básico que já estava na Torá para um mestre, para o Cristo. Olha como é que ele estava inquieto, como é que aquelas informações que ele tinha não sustentavam. Assim, eu lembrei da gente quando entra no Espiritismo e a gente vai inquieto, porque a informação que a gente tem não sustenta a nossa fé. E aí a doutrina espírita nos esclarece, né? Há quanto tempo a pergunta lhe queimava o pensamento? Desejava o roteiro, mas temia encontrá-lo. Gostava de saber a verdade e receava conhecê-la. A verdade fora a razão da sua busca incessante, mas não ignorava que conhecê-la era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas, de espírito firme dos alicerces do seu conhecimento. Bem, aqui, gente, está um ser humano, um espírito, de frente para a verdade, sabendo que quando ele passar dessa porta da verdade, ele vai se deparar com outra realidade. As ilusões vão cair. Por isso que a doutrina espírita não é uma coisa simples, no sentido de que a gente vai se deparar com realidades bem desconcertantes, bem desconfortáveis para o modelo que a gente veio adotando nos milênios. Vendo o mestre e impregnando-se do seu magnetismo, sentia ser aquele um momento decisivo de toda a sua existência. Aguardava a resposta. Começaria a viver, morrendo para tudo quanto reunira na vida. Olha aí, um espírito prestes a se converter, bem parecido com Paulo, em outra situação, obviamente. As interrogações quedavam na sala. Sentindo aquele homem de espírito nobre perdido nos dédalos das convenções, asfixiado pelas exterioridades enganosas, o Rabi respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. A resposta era complexa e profunda. O que seria nascer de novo? Pensou em se cobrar do fôlego, interveio. E sem se cobrar do fôlego, e sem cobrar fôlego, interveio. Como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
O mestre fitou demoradamente. Nicodemos sentiu-se embaraçado. Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, devejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário te é nascer de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Estranha informação. Nicodemos pensa. Então, os esseus estavam informados quanto ao reino de Deus? Também eles falavam, como os antigos e a tradição, a respeito dos renascimentos. Olha o entendimento da ressurreição para eles naquela época. Sabia que nos mistérios egípcios, além da metempsicose com que se ameaçavam os maus, os sacerdotes falavam aos iniciados sobre os diversos avatares do espírito, para se despojarem dos crimes e das imperfeições. Seria, então, esse nascer de novo igual ao da doutrina das vidas sucessivas, a que se reportavam os hindus e os gregos? Parecia-lhe lógica a necessidade de renascer. Pagar numa vida os débitos angariados noutra, refazer o caminho percorrido, retificando erros, corrigindo arestas. Viu como é que a gente sabe interiormente, lá dentro, como é que está escrito a lei está escrita em nossa consciência? Ele sabia. Não podia, no entanto, perder-se em cismas. Como se despertasse do ensinamento, indagou procurando robustecimento. Como pode ser isso? És mestre em Israel, retorquiu Jesus, e não sabes disso? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Essas informações do currículo terreno, outras poderia dizê-las, celestiais, mas não as compreenderias. O espírito é imperecível e, na sua jornada infinita, estaciona para refletir e recomeça para ascender. Olha, os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. A emoção vibrava nos lábios do Rabi. Era quase um monólogo. Talvez ele estivesse falando à humanidade inteira. Gente, Jesus, quando ensinava, ou quando ensina, né, provavelmente até hoje, ele se emociona. Ele tem alegria em compartilhar o ensinamento. Ele realmente fica feliz em esclarecer a humanidade. Aquela informação que ele está dando é uma informação que vai nos libertar. Desejando imprimir no ouvinte perplexo e atento à diretriz de segurança, identificando-se como o enviado, prosseguiu. Ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Desejava ele dizer com a serpente. Salomão, a ela se referia como um símbolo de sacrifício, pensou Nicodemos. Seria necessário que o Rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens pudessem identificar? Percebeu intimamente que já o amava e surda preocupação começou a somar-lhe à mente. Nicodemos tinha os olhos nublados. O Rabi estava de pé. A sala ampla mergulhou em silêncio.
os astros fulguravam ao longe. A entrevista estava concluída. Nicodemos fitou o mestre banhado de prata, despediu-se e, embrulhado no fez, desapareceu na noite, rumando para Jerusalém. A verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. A doutrina das vidas sucessivas fora ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. João, emocionado com a entrevista reveladora, alonga comentários com o mestre na noite sublime e escreverá sobre a vinda do Filho do Homem, reconhecido, talvez, a Nicodemos, a quem guarda na mente. A ele se referirá mais tarde, após o sacrifício da cruz. Quer dizer, João ficou grato pela visita do Nicodemos, porque ali ele também estava escutando aquelas informações, pôde escrever para a eternidade no seu evangelho e ficou grato por isso. Mudou a vida do João também, como está mudando a nossa. O evangelho anunciava, através do diálogo com Nicodemos, o amigo que buscara Jesus, a excelência da revelação. Já não há dúvidas. No zimbório em sombras, o alcatifado dos astros refulgentes, e na terra sombria, aquele que é a luz do mundo, mutilando a verdade nos corações. Bem, meus amigos, minhas amigas, nós aqui muito gratos, muito reconhecidos pela Amélia ter tido acesso a esses detalhes que fogem às versões da Bíblia que a gente tem acesso hoje. Ela pegou ali uns diálogos mais profundos e pegou as impressões de cada um dos participantes daquele diálogo, os pensamentos deles, e como que o Nicodemos se sentiu atraído pelo Cristo, envolvido pelo Cristo, e já percebendo que inteligente que ele era, Jesus poderia sofrer consequências, tamanho o grau de revelação que ele trazia, porque Jesus veio para confundir os que se achavam sábios. E Jesus veio porque os que se achavam sábios, os que se achavam sãos, por isso que ele veio para os doentes, não achavam que aquilo ali achavam que aquelas informações de Jesus, aqueles ensinamentos, poderiam comprometer todo o arcabouço de ensinamento que eles sustentavam. Tudo que eles traziam ali, aquelas informações para eles, como eles não reconheciam no Cristo, no profeta, o Messias, o Filho de Deus, o prometido, eles viam tratar Jesus de forma bem violenta. E Roma, como Jesus falava, que estava trazendo um reino, Roma se sentia o quê? Ameaçada. Que reino é esse? Então, para aquela sociedade, Jesus era um elemento que poderia trazer uma ameaça para aquele status que eles viviam. Então, a crucificação do Cristo, ela é muito bem detalhada em outros capítulos, em outros livros da Amélia, e também no Há 2000 anos, em Emmanuel, psicografado por Chico, como que eles se sentiam
comprometidos com aquelas verdades, entre aspas, distorcidas. Como que aquela vida que eles levavam, equivocada, distorcida, aquele entendimento, aquilo era uma ameaça para eles. Por isso que a doutrina espírita, quando chega na nossa vida, ela chega para nos tirar de uma ilusão que a morte do corpo não é a morte eterna. Isso aqui não acaba com o corpo. Até estávamos falando ontem, eu e a Érica estudando, quando o padre faz lá no cemitério, vai fazer o sepultamento, ele fala: do pó viemos, do pó voltaremos. Limita a encarnação. E a gente pode falar: da luz viemos e da luz voltaremos. A gente está fazendo o processo de iluminação, fazer brilhar a vossa luz. Então, quando chega um espírito do tamanho de Jesus, que dividiu a humanidade, a história da humanidade, antes e depois dele, que trouxe uma informação que até hoje existem nações em guerra, até hoje, por conta da interpretação equivocada. A gente teve cruzadas, a gente teve Inquisição, e alguns irmãos que não compreendem o Cristo na interpretação lá dos países da África, com toda essa bagagem que eles trouxeram, linda, maravilhosa, das religiões que a gente chama hoje de religiões com matriz africana, que estão interpretadas no Brasil da forma que o Brasil compreendeu, e eles estão brigando com essas religiões, com essa religiosidade, porque as religiões, elas têm as subdivisões. Então, é uma religiosidade, é uma forma de expressão do meu religare. E isso tem que ser respeitado, isso tem que ser louvado. Que bom as pessoas estão preocupadas em voltar para a luz, fazer brilhar a vossa luz. Ah, não, mas tem que ser da minha maneira. Se não for da minha forma, eu não quero. Aí a gente engessa a fé do outro. Se a gente está preocupado muito com a fé do outro, é bom a gente tomar cuidado. A gente está... Emmanuel fala que esses são sinais de perigo. A gente está vivendo, a gente não pode legislar sobre a fé alheia. Quando formos consultados, temos todo o direito de esclarecer, com o máximo respeito, mas nunca usar a mão pesada de um poder que a gente não tem para poder interferir numa religiosidade do outro. Isso vale para todos nós. Nós aqui que estamos nessa reunião aqui hoje, online, e mais quem conseguir ver depois, mesmo nós nos dizendo espíritas, e mesmo nós tendo acesso aos mesmos livros, cada um de nós tem uma leitura diferente. Ah, mas eu acho que Jesus não era bem assim, mas os apóstolos não sei o quê, mas André Luiz não sei o quê. Ah, mas eu não concordo com aquele ponto do livro de Emmanuel. Tem pontos que a gente não tem a amplidão, essa amplidão ou amplitude da compreensão total. Então, tem coisas que a gente resiste, porque a gente não quer dar o braço a torcer, como diz o ditado popular. Não quer dar o braço a torcer. Então, a gente prefere negar, prefere brigar, prefere resistir para que não aceite. Então, toda forma de religiosidade do religare é uma forma que nós deveríamos louvar, desde que não interfira na liberdade do outro. E a gente está falando isso, é um assunto muito atual e é um assunto da época de Jesus, porque Jesus
trouxe uma forma uma forma livre de amar a Deus, sem as amarras do Estado, da religião, dos títulos. Eu preciso ser um doutor da lei, eu preciso usar uma roupa brilhante, especial. Eu não posso, na parábola do bom samaritano, os dois religiosos que não tocaram no que estava no que tinha sido vítima, porque na ideia deles, se tocarem alguém que possa estar morto, vai se contaminar. Quando Maria de Magdala lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos e coloca óleos, ungüentos, perfumes, a pessoa que recebe Jesus, o Simão, não o Simão Pedro, o Simão, dono da casa lá, ele fala assim: se você soubesse quem é essa mulher, você não deixaria de tocar. Isso está em Amélia também, a gente vai ver mais à frente. Por quê? Para eles, se eles acham que a mulher é impura, se você é um profeta e deixa ela tocar em você, você vai se contaminar com a impureza que você acha que ela tem. Então, são visões muito distorcidas de se achar especial, de se achar melhor, de se achar um enviado de Deus, de se achar um missionário. E aí, cá na doutrina espírita, de se achar um médium que tem acesso a espíritos superiores. Veja como eu tenho conhecimento, veja como eu consigo psicografar ou psicofonar ou fazer tal palestra brilhantemente. Veja como eu sou. Aí nós, né, que não ajudamos nada, nossa, como você escreve bem, como você psicofona bem, como foi a reunião pública ou privada hoje, como você dirigiu bem. Às vezes são elogios para incentivar, mas às vezes o elogio vem para ainda aumentar a vaidade do médium. Então, a gente tem que quando a gente se depara com essas situações, a gente fica realmente assim muito muito impressionado como que Jesus respeitava. Vejam, Jesus não foi falar com ele. E semana que vem a gente vai ler o Mancebo Rico. O Mancebo, deixa eu dar um spoiler. O Mancebo Rico, ele chama... O que eu faço para ter vida eterna? Dá tudo e me segue. Espera aí que eu vou ali e volto já. Vou ali, uma corrida de biga, já volto já. Jesus não fala, não vai. Se fosse eu, que não sou perfeito, ia falar. Não vai, fica aqui, você pode morrer lá. Você vai morrer. Então, a gente o tempo todo quer legislar sobre o outro, quer mandar no outro. Jesus nunca. Jesus recebe Magdala. Jesus recebe Nicodemos. Jesus vai fazer o trabalho que tem que fazer e os outros o consultam para saber. Nesses 10 livros da Amélia, a gente se depara com diversos casos de pessoas que queriam se unir aos 12 apóstolos, se unir ao colégio apostólico. E quando Jesus começa a falar o que tem que fazer, eles fogem. Vocês vão ver os próximos capítulos. É muito interessante. O capítulo mais interessante de todos é quando Jesus vai à casa de uma pessoa. Não, é que quando alguém vai procurar Jesus na casa de uma pessoa e lá tem um louco. Aí a pessoa, quando está chegando na casa para falar com Jesus, ao longe ele vê o louco correndo. E as pessoas vão lá para pegá-lo e trazê-lo de volta, para atender a ele. Ele estava com problemas mentais. E aí ele chega na casa, gente, a gente está falando de século zero, então não tinha internet, ele não sabia como é que era o rosto de Jesus. Quero falar com Jesus.
E aí vem Jesus falar com ele. Aí Jesus começa a falar. Como é que é esse reino de Deus? Falar. Aí ele fala assim, depois, no final, eu quero falar com Jesus, porque esse aqui é o louco que estava fugindo. Vejam, ele entendeu que aquele louco era Jesus, porque ele achou um absurdo as verdades que Jesus trouxe, que o Senhor é igual ao escravo e coisas do gênero. Então, a gente tem que reconhecer o tamanho de Nicodemos quando ele sai do lugar dele, título dele, de um dos 70 mestres do Sinédrio, para lidar com um que, aos olhos da religião, aos olhos da sociedade, ele era um inimigo, porque trazia verdades que eles não aceitavam. Então, Nicodemos é um gigante de humildade e reconhecer. E ele ama Jesus. Ele, na hora que ele está com Jesus, ele realmente acha, ele sabe que Jesus é o mestre. E quando Jesus fala as verdades para ele se sente embaraçado. Ele não entende bem. E aí Jesus fala, és mestre de Israel e não conhece tais coisas? Então, vamos dar uma boa noite para o nosso irmão Lindomar e para a nossa irmã Luciane, que chegou e não foi dado boa noite a ela. Boa noite, irmãos Lindomar e Luciane. Boa noite, meus amigos, meus estamos amores. Jesus seja conosco. Boa noite. Estamos aqui falando sobre o gigante de humildade que foi o Nicodemos, como um mestre de Israel, foi lá falar com Jesus, mesmo que à calada da noite. Alguém quer comentar alguma coisa? Você quer falar, Alessandra, alguma coisa? Quer falar? Érica quer falar? Deixa eu só... Então, eu até separei aqui o trecho. Quando ele fala assim, né, Nicodemos fala embaraçado para Jesus, na verdade, Jesus falando com ele, né? Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário é nascer de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Engraçado que, assim, hoje, esse trecho aqui, eu já escutei, já li, já ouvi comentários, já falou desse trecho aqui em tudo quanto é canto. Mas hoje ele assumiu um colorido diferente, porque nessa história do, primeiro, nascer da água, do espírito, muita gente falou que era justamente a questão do nascimento, né? Porque na barriga a gente está envolvido em água, né? Porque é o líquido que nos envolve ali na barriga, mas também é o batismo, né? Assim, nascer da água, né? Porque é do Espírito. Então, quando a gente é batizado, né? Quando se fez essa coisa do batismo, e é disso que os nossos irmãos de algumas religiões se fixam, né? Do batismo de João Batista, né? E aí na bacia ou na cachoeira, para se tornar um homem novo. Eles se fixaram nisso. Só que Jesus fala à frente que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, ele faz uma divisão em nós. Ele fala que existe algo que é da carne e existe algo que é do espírito.
E aí ele se dedica a falar do Espírito, e falando que ele sopra onde quer. E aí ele fala que a gente e ouve a sua voz, quer dizer, ele sopra onde quer e ouve a sua voz, e a voz é uma voz em minúsculo, então é a nossa voz. Né? Então, se a gente se conecta com o Espírito que está em maiúsculo, e aí eu entendo esse Espírito em maiúsculo como nosso Pai, né? a gente mas não sabe de onde vem, mas nem para onde vai, porque a gente também, com relação ao nosso Pai, né, a Deus, a gente não consegue dimensioná-lo, colocá-lo no lugar, fechá-lo em casinha, fazer nada. Porque, assim como todo aquele que é nascido do Espírito, a gente, quando for nascido do Espírito, quando a gente se identificar de fato com o nosso Pai, a gente também vai assumir essas qualidades, e a gente não vai ter limite para onde a gente vai, porque a gente também vai para onde o Espírito quiser. Então, assim, me emocionou muito o fato de perceber, ler esse trecho aqui e perceber isso. Então, eu quis dividir isso com vocês. Tá? Espera um momento, deixa eu fechar o meu microfone. Mostra que a gente precisa, para o nosso entendimento, para a nossa fase que estamos, estudar várias vezes a matéria, que cada vez que a gente revê, a gente tem uma nova leitura, porque a gente evoluiu um pouquinho mais. A gente mudou, graças a Deus, né? Quando a gente ouve uma música, a gente vê outros coloridos, vê um quadro, vê uma peça, vê um filme, assim como o estudo. Então, esse cara que está falando é muito valioso, porque a gente realmente vai entendendo o processo, porque a gente, como diz Amanda, a gente tem milênios de sombras. E o nosso tempo de luz é muito menor. Então, a gente precisa alcançar intensamente, buscar intensamente essas luzes para que a gente possa alcançar. Gratidão. Alessandra, você quer falar também? Olha, é bonito esse texto, né? Esse texto de Nicodemos, porque eu achei lindo quando ele fala, né? Que é a questão que todos nós questionamos. Como a gente faz para entrar no reino de Deus, né? Como a gente faz para fruir das vicissitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e poder gozar as delícias do reino, porque tem aquela ilusão, né? As delícias do reino, e a gente também não entende que o trabalho é contínuo. Aonde estivermos, na evolução que tivermos, iremos trabalhar, e até muito mais, com muito maior consciência, porque quando o espírito é elucidado pela sua sublimidade, pela sua sendo celestiais, mais compromisso com o outro ele tem. Então, o amor, ele se desdobra em trabalho pelo outro, pelo bem-estar geral. E é isso que Jesus demonstrou, porque é um espírito sublime. O que ele fez? Ele se desdobrou por amor a nós, descendo, né, numa atmosfera tão pesada quanto a nossa, para nos ensinar coisas sublimes. Então, aí ele pergunta inocentemente, como a gente vê em outras questões também do Fonte Viva, em questionamentos, assim, em momentos que Jesus está na intimidade do lar de Pedro, conversando, todos querem saber como eu faço para gozar desse reino, porque vem em Jesus o reino de Deus, vem em Jesus as possibilidades, né? Que ele nos demonstra isso, ele pode tudo, ele manipula o conhecimento e ele cura, ele ressuscita, ele regenera, ele acolhe, ele ama, ele aconchega, ele cura dores físicas e espirituais, ele tira o louco da sua loucura, tudo que para nós é muito difícil, ele tira o demônio dos corpos endemoniados, né? Que são espíritos que se deixam, pelas suas imperfeições, ter influências espirituais negativas, né? Mas Jesus mostra esse poder, e aí a gente fica embevecido, né? Como a gente pode gozar disso tudo? A questão é essa, né? E aí Jesus amorosamente diz assim, né? A verdade
for a razão da sua busca incessante, né? A Amélia está explicando, mas não ignorava que conhecê-la era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas do espírito firme nos alicerces do seu conhecimento. Quer dizer, para fruir disso, a gente tem que deixar as ilusões e a gente tem que se fortalecer como um espírito firme. Firme o quê? Nas lutas, sem, vamos dizer, fantasias conosco. Ah, mas eu sou tão boa, por que eu estou passando por isso? Ah, mas eu me esforço tanto, meu Deus, e eu estou sofrendo isso. Então, quer dizer, são ilusões. Oh, meu Deus, eu estou sofrendo mesmo, e isso me cabe. Então, o que eu tenho que fazer? Aí a gente combate o egoísmo nosso, a nossa vaidade, de acharmos sempre melhores, nem do outro eu digo, mas de nós mesmos. Nossa, eu sou tão boa. Então, a gente acaba que começa a se ver, não assim nos destruindo, em hipótese alguma, porque Joana prima muito por isso. Ela fala que a gente precisa se amar. Senão, se a gente não se amar, a gente não consegue amar o outro. Então, quer dizer, é um exercício muito bonito isso tudo. Você se ama, mas você se vê. E você se corrige. Olha que lindo. Olha o que é a responsabilidade de um espírito firme. Ele não precisa que a gente seja corrigido por alguém. Ó, você é assim. Ó, você errou. E isso a gente vê na criação de um filho. Quando são pequenininhos, a gente vai modulando. Ó, não mente não, que isso não é legal. Ó, o que você fez não foi legal, então você não vai fazer isso. Olha, você faltou a aula, eu fiquei sabendo. Então você vai o quê? Moldando o espírito para que ele haja com responsabilidade diante da vida, sem mentiras, sem errar os seus passos. Mas quando ele se torna adulto, que ele já absorveu tudo dos pais, da família e dele próprio, da sua bagagem, porque a gente sabe que na adolescência flui a bagagem que ele traz, aí ele começa o quê? Ele mesmo se corrigir. Não tem mais pai e mãe para falar, ó, não pode pegar aquilo ali não, porque não te pertence. Ó, não pode falar mentira. Ele mesmo, ou ele vai adotar esses princípios por norma e vai errar cada vez mais, ou ele vai tendo o caminho reto. São opções do espírito. E assim é conosco com relação ao Pai. Nós somos filhos, nosso espírito, ele vem do Pai. Ele é imortal, é criação divina. Mas o nosso corpo é criação o quê? Ele vem do corpo, da carne. Por quê? Como a Érica estava dizendo, ele vem fruto do próprio casal, né? Que se une e nos gera com genes, com características hereditárias que a divindade, os espíritos amigos nos permitem para a nossa evolução. Mas nós somos criação divina. E essa filiação está em nossa alma, está em nossa consciência. E aí eu acho bonito quando ele diz, né, que essa situação de que o espírito, Jesus diz a ele, o espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. É a reencarnação. Para refletir e recomeça para crescer. Então, Jesus a todo instante está dizendo o quê? Nós somos, não há como não entender a reencarnação para a nossa própria evolução. E aí ele termina também, a Amélia Rodrigues, falando da doutrina das vidas sucessivas que foram ensinadas por Jesus. Quer dizer, a todo instante ele nos diz isso. E ele nos fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a gente se sente livre para crescer, sem misticismo, sem fantasia, sem apegar a superstições, né? Que isso também a gente tem que combater na gente. Ah, eu vou vestir essa roupa, porque essa roupa me dá sorte. Ah, eu vou pôr esse colarzinho aqui, que esse colarzinho ele é muito bonito para mim, tudo que eu faço com ele dá certo. Isso não existe. O que faz dar certo as coisas, que faz a gente crescer é o modo como a gente age diante da vida, é o modo como a gente vigia os nossos pensamentos, é o modo como a gente se conduz diante de todos e da gente. É os princípios que nos elevam. E aí a gente fala isso por quê?
quando a gente reporta Jesus, quando a gente olha Jesus, quando a gente vê os exemplos do Cristo, a gente via isso nele? Ele se prendendo à veste, à cor, a lugar, àquela cadeira que ele gostava de sentar. Ele nem tinha isso. Aonde ele estivesse, ele pregava, aonde ele estivesse, ele falava, e aonde ele estivesse, ele conquistava, porque o magnetismo dele era superior, era admirável. Por isso Nicodemos se quedou diante dele. A luz dele é muito maior do que qualquer doutor da lei, do que qualquer posto. E hoje, até hoje, a gente vê pessoas... Então, aí a gente pergunta, qual é a importância de você ser um governador, um presidente, um chefe da ONU? Gente, isso não é nada. Uma pessoa humilde pode nos ensinar profundamente. É o espírito que nós estamos falando, é a bagagem espiritual. Não tem nada a ver com posse. E isso Jesus deixou claro, por isso ele abraçava Madalena, ele abraçava todas as pessoas, fossem doutores da lei ou não, fossem senadores, fossem um pedinte, porque ele via a alma, e ele via que todas as almas têm potencial para crescer. Então, isso é primordial. Eu achei lindo o texto, agradeço a Amélia por essa oportunidade, a esse estudo. Muito obrigada. Gratidão, Alessandra. Vamos dar uma boa noite aí a Daniela e esse menino bonito aí que está aí, não sei o nome dele, mas boa noite, seja bem-vindo. Fala, Dani, o nome dele, do Tutuca. Essa coisa maravilhosa da nossa vida. Eu amo muito Tutuca. Tutuca é... Olha lá, fala, Tutuca, oi! Então, Isso aí são os amores da minha vida. beleza. Daniela e o neto dela. É muito amor ali. Ali é realmente uma coisa muito bacana. Isso Posso... que, Fala. isso que a Alessandra falou, e complementando o que a Érica já tinha falado, a ideia, eu cheguei dessas duas falas no meu entendimento, é o seguinte, que só depende da gente ter boa vontade, humildade e um pouco de simplicidade para entender. Porque a gente estava falando no início, antes de a gente abrir as câmeras aqui para começar a gravação, que como foi desafiador a gente entender a Amélia, entender Joana, o próprio Emmanuel também tem textos bem densos, mas não é porque eles são difíceis, é porque a gente não avança, a gente não quer avançar. E quando Jesus fala homem de boa vontade, é boa vontade mesmo, porque para conhecimento acadêmico, nessa reencarnação última, o Chico não tinha. O Chico Xavier não tinha. Era um ser que não tinha, nessa encarnação, um conhecimento acadêmico de profundo, de MBA, imagina, doutorado, mestrado, imagina. Mas aqueles programas dele lá do Pinga Fogo, ele, com o Emmanuel, a profundidade do assunto que até hoje a gente fica pensando. Ele falava coisas ali, ele falou coisas ali naqueles programas que hoje a gente fica assim, até hoje se fala. Ele fala sobre sexualidade, coisa que hoje a gente está capitulando ainda. Será que eu aceito porque a pessoa é dessa maneira? A gente fica brigando ainda. Aí ele fala que a questão do gênero terá várias revisões. Ele falou isso em 60, muito tempo atrás, mais de 60 anos. É muita informação. Traz André Luiz, traz Emmanuel, traz assuntos de ciência. Então, a gente fica assim, absolutamente grato e entendendo que essas coisas, viu, Indaiá, que a gente estava falando antes, não é que são difíceis, é a gente que tem que aceitar de boa vontade. Quando a gente aceita de boa vontade, é o entendimento que eu cheguei, eu posso estar equivocado, mas quando a gente sente de boa vontade, a gente começa a abrir a possibilidade para um entendimento dito mais profundo. E creio que
que o Nicodemos passou por isso. Ele se abriu. Zaqueu também. Zaqueu, quando é visitado por Jesus, Jesus entra na casa dele, quer dizer, aquela representação de entrar em nosso coração, quando Zaqueu abre as portas da casa e do coração para o entendimento do Cristo, ele muda, ele faz ele chama de upgrade, ele faz um novo entendimento. Paulo não vou nem falar sobre, mas não vou nem comentar, mas todos os encontros que Jesus teve, o outro fez um upgrade na vida espiritual. Só não fez quem não quis. Só não fez quem não quis. A ponto de ir lá em Paulo Estevão, Paulo tem uma palestra com Nero. O Nero, olha, Nero, imperador, aquele que botou fogo em Roma. Paulo falou com ele. Aí Paulo começa a falar com ele, aí Nero fica assim meio encantado com aquelas palavras, com a forma assim magnética que Paulo trazia, o Cristo junto com ele, Estevão ali também, certamente, e que ele fala assim. Aí o Nero balança a cabeça e fala assim: rapaz, quase você me convence. Aí Paulo: quem me dera eu te convencesse. Então, esses espíritos estão ainda destemidos. Eles não têm medo de falar. Não têm medo, eles estão com Jesus. Estevão, quem lê Paulo Estevão vai ver que Estevão é um espírito muito, 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 muito acima do que a gente entendia. Quando ele teve o contato com os apóstolos, ele já sabia daquilo tudo ali já. Ele já entendia tudo aquilo ali. Então, a gente não sabe da nossa bagagem espiritual, e quanto mais o tempo passa e a gente relê trechos do Evangelho, a gente vai entendendo melhor. Então, não depende do Evangelho, depende da nossa capacidade de compreensão, de aceitação e de humildade, e de boa vontade. Quer falar, Lindomar? Bom, vamos lá. Você está falando num assunto aí que eu gosto muito, que chama-se as potencialidades da alma, as potências, né? Então, o diálogo de Nicodemos com Jesus, aonde ele não entende que como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, e Jesus explica a ele, ó, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo da água e do fogo, ele deve adentrar o corpo de uma mãe e correr as leis biológicas das ciências terrestres, que são divinas, né? E Nicodemos, mais tarde, entendeu, ficou amigo de Jesus, que era um homem muito sábio, e ele ajuda no sepultamento de Jesus. Quem arca com as despesas é ele. Então, o que você falou aí, Jesus, e tem muitos aqui na Terra, um pai e uma mãe, eles podem fazer esse despertamento, dessas potencialidades nos filhos, nós podemos. Através de uma boa educação, através do amor, do carinho, não é isso? Chamando a atenção de um filho, corrigindo. Mas a gente está falando do Evangelho. Então, o que Jesus fez, principalmente com quem ficou ali com ele, que nós sabemos, não só os 12 apóstolos, né? Mas quem conviveu com ele, porque o Evangelho para a gente ainda é vago, tem muita informação que nós não sabemos, né? E você vai pegar Maria de Magdala, Maria de Madalena, a Nossa Senhora, que eu estava aqui desfolhando esse livro aqui, ó, e o Maravilhoso de Maria, eu vou reler esse livro qualquer hora, onde Lucas faz uma abordagem, quando Lucas, nós sabemos que era de família de dentista, se eu não me engano, ele vai até Maria através de Paulo, ele bebe junto com Paulo, na fonte, que ele queria saber quem era Jesus. Aí ele passa a ser o 12º apóstolo. Então, vamos lá. Então, Jesus ele potencializou quem ficou com ele e ele deu essa potência e através, você falou de Paulo, Paulo era uns que apanhava a mão, então ele punha a mão dele e com isso, aqueles que tinham mérito e que queria, essas faculdades, elas se afloravam.
É o que acontece com a gente médio, o que acontece com um pastor sério, com um padre sério, com qualquer pessoa séria, até na área empresarial, um médico sério. Deus vai potencializando, a espiritualidade vai dando potência a essas pessoas. Não é isso? Agora, quando não tem seriedade, aí, deixa de lado. Porque essas faculdades nós sabemos, né, Ju? É o nosso esforço. Eu estava aí mais ou menos uns 3 anos sem dirigir, fui para uma empresa, voltei a dirigir. Pensei que eu nem sabia mais dirigir, mas a potência já estava lá. Eu até falando para minha namorada hoje. Eu dirigi como ninguém, dirigi com um braço só. Mas a potência, esse é que eu falo, essas potencialidades é o exercício. E tem uma coisa chamada, é o campo do sentimento. Gente. Quando a gente abre o campo do sentimento para o bem, ninguém segura. Ninguém segurou Paulo. Foi o que você falou, Paulo falava com firmeza. Paulo foi o homem que levou o evangelho por todos os cantos da terra. Todos os cantos. Se o evangelho ganhou a dimensão, nós agradecemos a Paulo. Eu te pergunto, eu não sei, Gilbert, eu tenho que estudar, eu tenho até as cartas de Paulo para estudar. Você sabe onde está Paulo? Se ele reencarnou, se ele... Eu não tenho. Você tem algum? Também ninguém... Se alguém sabe, aí, por favor, que eu amo Paulo. Paulo, para mim, é uma inspiração muito grande. Né? Todos são, né? Maria de Magdala, Madalena, Pedro, Tiago, João, né? O Judas, o outro Judas, até o Judas que se equivocou, porque ele nos inspira para que nós não façamos essas coisas, né? Nós sabemos que ele vê encarnações de Joana d'Arc, mas eu acho que Paulo, sinceramente, olha, ele acendeu muito grande. Naquela encarnação, ele acendeu muito grande, porque ele foi muito fiel ao Cristo. Ele trabalhou muito. Não, eu vou parar aqui, senão vai virar uma palestra. Já me convidaram até para eu ser palestrante, eu estou pensando nisso. Vou ter que conversar com dona Daniela. Mais um trabalho para mim. Já recebi um convite aqui para virar palestrante. Aceita, aceita. Então, eu não sei. É porque eu estou trabalhando de segunda a sábado. Eu vou ter que orar, Papai do Céu, para ir para outro emprego, para dar tempo que eu preciso voltar a trabalhar. Estou vendo até um centro. Eu ia ver um centro lá em Teresópolis, eu vou ver aqui em Septiba. Estou vendo uma casa muito boa por aqui. Uma casa muito boa mesmo. Eu vi, tem uma vibração, porque a minha casa é longe, o Leão Denis está dando para eu ir lá e a gente não pode ficar sem trabalhar, né? Então, um beijo enorme. Espero ter contribuído aí com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sempre contribuiu, sempre contribui. Muito bom. E a gente é grato porque a gente cada um de nós vai trazendo uma contribuição, né, para o entendimento geral e até mesmo quem hoje não se manifestou aqui, ainda nós sabemos que está ali vibrando para que a nossa reunião transcorra da melhor maneira possível. Os desencarnados que estão conosco, que nos acompanham, a nuvem de testemunhas que Paulo se referiu, né, que está conosco, obsessores e anjos, guardiões, né, os que tomam conta da gente, que orientam. Todo esse grupo está ali, está aqui com a gente, trabalhando no bem. E o nosso desafio é aceitar os ensinamentos do Cristo e aceitar que a gente vem num processo de ilusão. Até a Érica já fez 2 palestras com esse tema, porque a ilusão é um problema, que a gente acha que é desta maneira que é a vida, é a minha forma de ver que é a forma certa, a sua não é a certa, e se você me disser alguma coisa diferente do que eu penso, eu vou brigar com você, você vai ter um inimigo que eu não vou aceitar o que você vai falar. E quando a gente vê, quando o Nicodemos vai falar com Jesus, e ele, repito, ser um mestre em Israel não é pouca coisa para a época.
ele foi desarmado. Ainda que ele tenha ido de noite para não ser identificado pelos seus pares, ele foi desarmado, ele foi desconstruído, foi ali disposto a entender, a compreender. E quando Jesus fala com ele, ele fala para a humanidade inteira, olha, a reencarnação é uma verdade, é uma realidade. A reencarnação, para essa fase que a gente está no planeta, é uma realidade agora. Porque depois, a reencarnação ela tem outros contornos, ela tem outras formas. A gente tem outras formas de voltar. Quando a gente muda para a regeneração, para mundos felizes, de todo, é outra forma. Então, no momento, até o presente momento, todas as informações que a gente tem são suficientes para a nossa evolução. Tudo que a gente tem, a gente sabe tudo. A gente não precisa de revelação nova para evoluir. Eu só não evoluo, sabe, o Indaiá? Eu só não evoluo mais porque não chega uma nova revelação. Eu estou esperando a 4ª revelação. Porque eu não consigo evoluir mais, porque eu já sei tudo. Não. Falta a gente pegar, achar a rua, o trabalho, a humildade, a boa vontade, entender que o processo não é difícil, nós é que nos afastamos do nosso trajeto que a gente estava indo, nós que somos os filhos pródigos, que fugimos, pegamos a herança que a gente acha que é nossa para o nosso bel prazer, as potencialidades que a gente poderia usar em outras para a caridade, a gente usou para o nosso bel prazer, egoisticamente, por isso somos filhos pródigos, por isso somos ainda a terra que precisa estar, a terra, quando o semeador vai fazer, está semeando, o semeador saiu a semear, o semeador é Jesus, a nossa terra tem que estar aquela terra arada, aquela terra boa, para fazer 100 por 1, para ela crescer em amor, em paz, em fraternidade, compreensão, misericórdia. E aí a gente vai conseguir ter a humildade. E não vai precisar de títulos, porque o problema de você encarnado e até desencarnado, vocês que são de mesa mediúnica sabem, e chega gente lá que tinha título. Eu era bispo, eu era ministro da Palavra de Deus, e eu estou aqui. Aí fica revoltado, porque ele está no lugar que ele não contava. Ele não entendia essa dinâmica. Ele achava que só ele ter o título religioso, ele já estava salvo, já estava na casa do Pai. E não é assim. É uma dinâmica. Todos nós encarnados e desencarnados, no atual estágio que nos encontramos, somos sujeitos a essa dinâmica. De hora falamos uma coisa, podemos cair, podemos não regredir, podemos cair em alguma tentação que a gente ainda não esteja ainda completamente integrado no amor. A Alessandra quer falar. Ô, Joubert, você fez uma alusão aí, né, a reis, essas coisas, e aí eu lembrei de uma história de Chico muito interessante, uma senhora conversando com ele, toda assim, se achando assim realmente muito importante o que ela estava relatando, e ela falou assim, Chico, na minha última encarnação, eu sei o que eu fui uma rainha, e toda garbosa, achando lindo, né? Aí virou para o Chico e falou assim, aí, Chico, o que você foi? Você sabe o que você foi na última encarnação? Aí o Chico, assim, humildemente, olhou para ela e falou assim, eu sei, minha irmã, eu era a pulga do leão no circo. Então, quer dizer, a gente tem que ver isso tudo, né? Obrigada. Lembrado, muito bem lembrado. E o Chico trazia esse humor, ele traz esse humor, né? Ele contava piada ali, ele falava coisas engraçadas. Ele falar que ele é a pulga do leão, provavelmente é o leão do circo que perseguiu os cristãos. Ele estava ali numa condição bem assim inferior na escala, né, da evolução. Fala, Lindomar. É rápido. O evangelho só dá certo se usar a palavrinha humildade.
É isso aí. O Você já... Chico tomou muito cuidado com isso e ensinou a todos os médicos em potência que estão aí, e todas as religiões, para você ver, o Chico foi tentado por mídia, repórteres mal intencionados, religiosos mal intencionados, né? Chico arrecadou. O Chico era para ser o homem mais rico do planeta, mas ele transformava o dinheiro em pão, em remédio, em casa, dava casa para os outros, aqueles que não tinham. Então, quer dizer, o Chico só deu certo, o planejamento do Chico, que certamente lá na espiritualidade falaram assim: olha só, o Francisco, que nós sabemos das encarnações do Chico, né? E ele é um espírito já que ele já veio com uma envergadura muito grande. O evangelho já impregnado nele. Eu falei até para um amigo, isso é um espírito crístico, não dizendo que era o Cristo, mas eu considero Emmanuel, Eurípides, esses espíritos a Joana, que eles já respiram o evangelho, eu já costumo dizer que são espíritos crísticos, porque faz a vontade do Cristo, eles jamais são corrompidos, e a humildade está ali, porque só vai dar certo trabalhar com o Cristo se for humilde, porque se não for, não adianta. Porque aí eu tiro o Cristo e entro eu, aí começa a dar errado. Então o Chico quase escorregou naquela dos repórteres, Emanuel foi lá e corrigiu. Pois quando os repórteres leram o livro, né, eles viram, caramba. Então é isso aí. Então, o Chico só deu certo o planejamento dele, como está dando certo o planejamento do Divaldo. E qualquer planejamento de qualquer segmento religioso, se o Cristo não estiver na frente, gente, eu falo para todo mundo, eu estou fora. Eu nem entro. Você me permite, e não que eu esteja querendo corrigi-lo, mas, no meu entendimento, esses espíritos que você citou, ao encarnar, não que eles estejam sujeitos à maldade, a fazer crimes, a crueldade, mas dentro da missão aos quais eles são destinados, eles podem ter algum tipo de queda. Então, eu comentaria aqui que a preocupação nossa de manter a nossa segurança de entendimento total, que esses espíritos, o espírito que não vai falhar em hipótese alguma é o Cristo. Não é. Eu não tenho a certeza absoluta, eu não tenho como dar essa certeza. Eu sei que são superiores, eu sei que são missionários, mas pode ser que, assim como o Dom Pedro II, né, está lá em Brasil, coração do mundo, teve a sua... Quando ele aceitou a guerra com o Paraguai, e ele é missionário também. Ele trabalha com Cristo, ele trabalha com Ismael. Então, eu não posso dar essa certeza que eles não vão falhar, que eles são incorruptíveis, mas eles, dentro da missão deles grandiosa, de grandes responsabilidades, que a gente não conseguiria, eles podem ter algum tipo de falha, de queda. Essa é a minha impressão. Não, é verdade. É verdade. Tanto que eles são superiores a nós, mas eles ainda têm a necessidade de permanecer nessa órbita até atingir a perfeição. Eles não são perfeitos. Eu digo que a missão desses espíritos só deu certo e só vai dar certo pela humildade. Porque se não colocar a humildade, não vai dar certo. Porque aí eu coloco eu e tiro o Cristo, entendeu? Porque se a obra é do Cristo, eu tenho que seguir ali. E é uma doutrina essa, são leis. Se eu não seguir as leis, eu sair fora da lei, aí não dá, porque é a lei de caridade, a lei de perdão, o alto amor, resignação, não é? Eu vou ficar chateado, sim,
eu vou ficar nervoso, mas aí eu me lembro do Evangelho, aí eu volto lá atrás, aí começo o exercício, Mas eles estão muito mais adiantados que a gente. Eles têm um planejamento. A encarnação, por exemplo, as encarnações, você pega as encarnações do Chico, ele vem todo no Evangelho, ele vem lá do Egito, mas ele vem ali. Ó. E é um espírito que trabalhou muito. Muito, mas muito, mas muito. Emmanuel não trabalhou igual o Chico. Chico é mais. O Emmanuel deu material para o Chico, mas não, o Chico já tinha tudo registrado. Tudo. Olha, diz que Chico chegava em jantares de rico e era de uma etiqueta. E você vê aí a última encarnação do Chico. É o que você falou. No caso de Emmanuel, no caso, né, como ele era o orientador do Chico, aí eu não tenho conhecimento de que o Chico era superior a ele, entendeu? Não, é sim. É sim, porque em termos de, vamos dizer assim, isso é um assunto que a gente não deve nem discutir, mas em termos de que eu sei, a bagagem do Chico, não é dizer que é melhor, eu digo que a bagagem mesmo vivenciada dentro do Evangelho, a do Chico é maior, a do Chico. Vivenciada dentro do Evangelho, é a do Chico. Não Porque posso afirmar isso, tá? Eu não afirmaria isso, mas eu... Não, mas isso não é uma discussão, é uma... como é que se diz? Pelo que eu estudei, pelo que eu vi, o Chico não é melhor que ninguém, a gente não é melhor. Digo de bagagem, porque você vê, o Chico, ele registrou, ele não tinha só Emmanuel, ele tinha vários espíritos ali, muitos espíritos, né? E você hoje receber Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Meimei, Irmã Sheila, Emmanuel, então são espíritos de alta envergadura. A leitura que esse espírito tem, fluídica, intelectual e moral, é isso que eu estou tentando trazer aqui para a gente. Não dizer que Emmanuel é maior ou menor, mas eu digo a vivência do Chico, né? A vivência. Porque o Chico, nós sabemos, ele foi São Francisco de Assis, Kardec, João Evangelista e outros. Não tenho essa certeza. Não, eu digo, você não tem, mas pelo que eu li, pelo que eu vi pela literatura, e até Platão, ele traz uma bagagem muito, mas muito grande. E escrever do jeito que ele escreveu, Gilbert, é o que ele registrou, um homem que dizem que 490, não são muito mais. Tem livros dele pelo mundo todo. Entendeu? Não é uma discussão, eu estou trazendo algumas informações que eu sei, cabe cada um analisar. O Evangelho é assim, né? Ninguém é melhor que ninguém, nenhum evangelista é melhor que ninguém, mas nós sabemos que é a capacidade. A Érica vai falar aqui e eu vou pedir para Rosângela, se puder fazer a prece final. Tá. A Érica vai fazer também a prece final, então. Vou passar a palavra aqui e ela já encerra aqui. Então, a gente, dentro daquilo que... A gente deveria evitar ficar falando eu acho, né, uma opinião minha, e de reencarnações e encarnações de nossos irmãos, até porque não é isso que nos ensina assim, o Evangelho, nem o Espiritismo, porque a gente não tem condições, e não nos é revelado, todas as encarnações possíveis de qualquer dos nossos irmãos. E a gente não deve se fixar nisso para aquilatar a grandiosidade de quem já passou por aqui antes de nós. A gente precisa se focar naquilo que cada um trouxe do Evangelho, enquanto aquela encarnação foi possível nós observarmos. Porque sempre qualquer tipo de notícia, se a gente não tem condição de ir lá, foi como a ciência, porque a gente nunca deve esquecer que o tripé que nos envolve na doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, se a gente não consegue fazer ou dar ou aquilatar de forma científica qualquer notícia,
a gente tem que procurar evitar. Por quê? Qualquer um de nós aqui pode ser grandioso. Eu não sei o tamanho da Indaiá. A Indaiá pode ter... Indaiá, eu vou falar de você. Vai que você foi lá uma sacerdotisa egípcia e está aqui até hoje. Não sei, isso não é importante, porque o que me toca é a Indaiá doce que eu vejo, que me toca o coração e que me fala desse evangelho e desse amor. Então, quando a gente está falando, inclusive porque a gente vai chegar em outros lugares, em outros lares, a gente deve evidenciar cada doçura, cada amor, cada evangelho que cada um de nós pode produzir e exemplificar onde nós estivermos. Então, sejamos, como diz lá o Francisco, o único, ou talvez o primeiro evangelho que um dos nossos irmãos possa, de fato, ler com o nosso exemplo. Então, que a gente possa, como um amigo falou, potencializar, sim, mas cada um das nossas belezas. E aí olhar para esses irmãos e falar assim, que exemplo bonito, como eu quero trilhar caminhos semelhantes. E aí, assim, tem certas coisas que a gente precisa de pedir sempre evidência científica, mesmo dentro da doutrina espírita. Kardec era um cientista, e a gente tem que ter esse esforço científico também. Eu vou pedir a vocês que fechem os olhos e pensem em Jesus, pensem nos mentores, em Francisco, em Kardec, todos esses irmãos que nos permitiram hoje enxergar a verdade, que eles possam se aproximar de nós como servidores que nos anteciparam do Cristo e que nós hoje nos sintamos envolvidos e a serviço, irmanados no amor, irmanados no perdão, que a voz de Jesus possa ser falada através de cada um de nós no nosso cotidiano, na nossa família. Que Jesus esteja conosco em qualquer lugar. Que assim seja. Que assim Irmãos, seja. gratidão. Desejamos a todos uma excelente noite, uma boa semana. Quem tiver amanhã disponibilidade, tem a Joana Grande. Quem tiver idade, domingo tem estudo do Evangelho. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado por todas as contribuições. Muita paz. Semana abençoada. Muita paz. Tchau. Beijo para todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.